ouvindo bebê. Um dos. Bebê eu tô ouvindo. Pois é, né? O sinal pega sinal de criança, não pega sinal de adulto praticante de yoga. Melhorou agora, né, a conexão? Melhorou aí, Davi? Melhorou, tá bem melhor para Parece mim. que tá melhor. Tá bem. Eu tô te ouvindo bem, Eu tô bem aqui. Davi, eu tô contando para eles como a gente se conheceu, Verdade. né? A gente tava na fila do check-in, né, Davi? Você estava paquerando a minha prancha de stand-up que eu estava levando para Noronha, né? Eu sei que você não estava olhando para mim, você estava olhando para minha prancha inflável que eu tive a loucura de levar para Noronha para fazer 2 ou 3 rolês. E eu sei que, né, você é praticante de stand-up, eu falei, essa mina tá de zóio no meu mancha aqui, no meu remo. No seu Não foi? foi. E aí foi uma. Eu vi o seu, eu vi o seu remo e o seu tapetinho de yoga. Eu falei, olha, stand-upero e faz yoga, legal, hein? Vamos ser Vou amigos. fazer Eu quero usar amizade. essa Vamos prancha. fazer amigo. E no fim a gente ia para o mesmo lugar. Davi, eu quero que você se apresente para as pessoas. Sim. Pessoal, meu nome é Davi, eu sou praticante de yoga já há um tempo. Sou formado em instrução, né, de yoga, tive um espaço, ministrei aulas. Bom dia, guerreiro Paula Pão de Mel, seja bem-vindo aí. E eu dei aula há muito tempo, sou praticante ainda, fiz a escolha recentemente, né, de pausar um pouco as minhas aulas para poder organizar minha vida familiar, mas a yoga é um caminho para mim, né? Ela não é só uma finalidade, não é só uma forma da gente poder ganhar a vida, mas também é uma forma de viver a vida, né, Lúcia? É isso que a gente se identificou, porque dá para fazer as duas coisas, né? E eu sou psicólogo Sim, clínico, eu vou contar um pouquinho para vocês ao longo da minha história como que a psicologia, ela fez parte, ainda faz parte de uma construção de propósito da minha vida e como que o yoga, ela é o match do Tinder espiritual que fez a coisa ter função, né? Ter sentido. A psicologia com o yoga. Então, a minha história é essa, é uma pessoa com ansiedade, que já tratou, que já cuidou, que busca ainda muitas soluções para aliviar meu coração, as minhas emoções, os meus pensamentos. E é isso, eu acho que eu queria compartilhar com vocês que estão aqui ouvindo que a minha história é muito parecida com a de vocês, como pessoas e humanos, né? E eu acho que hoje esse bate-papo é para vocês também compartilharem. Eu queria muito ouvir vocês também, né, Lu? isso, boa. A ideia é essa, Davi, é Sim, assim, a gente passar nossa experiência e a gente perceber que está todo mundo na mesma canoa, sim. né? E eu quero que as pessoas façam perguntas também. Deixa eu só fazer uma partezinho. Chegaram meus próximos convidados. O Betão vai ser o próximo convidado da quinta-feira, Aí, né? Betão, Então, ele falou que nunca fez live, vou desvirginar ele da live. você manda bem E nisso. depois, e depois a Juceli, que também é psicóloga. E aí, o legal é que o Betão vai falar um pouco do yoga na vida dele, do mundo machista que a gente vive. Fala, Betão! E eu quero que você também dê essa experiência, o Davi, também do yoga, porque, assim, todo homem que entra no yoga já tem um ranço dos amiguinhos, né? Então, eu quero que você dê um pouco desse briefing. O Betão vai contar um pouco também para a gente sobre isso. Ele surfa, então ele vai contar sobre isso e sobre yoga, musculação, como é que funciona. O próximo coraçãozinho aí é o da Juceli, que ela é psicóloga também. Fodi com a vida dela, que eu já falei a idade dela ontem na live, acabei com ela. Ela é uma aluna minha há 8 anos, praticamente. Ela tem 65 anos, Davi. Ela Uau! trepa na invertida como se não houvesse amanhã. Ela dorme invertida sobre a cabeça. Eu acho que eu já vi a trepada da Juceli, porque ela compartilha, não compartilha? Eu vejo o Sim, seu Instagram, então eu já sim, vi a trepada da Juceli em algum lugar aí. sim, sim. Entrou um outro querido, Ciro, que é um professor de yoga. Bom dia, Ciro amado. O Ciro também, o Davi, conexão igual tive com você. Vi ele uma vez.
Opa, Mano, como eu gosto desse cara. É uma graça, um ser humano assim, ó, brilhante. Um bem-vindo, bom dia, Ciro. Ciro amado. E aí, Davi, vamos contar um pouquinho? Eu quero que você conte pra gente. Primeiro, eu já vou te ferrar. Vem me fudendo. Você me contou, vou te foder, que você. Eu quero que seja bem legal essa experiência agora que eu vou pedir para você dividir, que é assim, você foi pai recentemente, Uhum. né? E você abriu mão da sua sala de yoga, de praticar, de levar o yoga para outras pessoas, porque você teve essa insight que você tinha que dedicar esse momento para sua família, para o seu filhinho que acabou de chegar. E eu achei maravilhoso, porque isso nós mulheres fazemos o tempo todo. Sim. Mas você parar e falar, não, conta pra gente como é que foi isso. Primeiro eu queria, acho que você como instrutor e os demais que estão aqui, que são praticantes, que vão falar nas próximas lives, e praticam yoga, a gente sabe que hoje a gente fala muito de asana, da prática do física, e que o yoga, esse é um pedacinho, um monte de tiquititico, piquititico do yoga, né? E muitas vezes a gente, numa aula, a gente faz muita prática de asana, e eu sei, porque eu já fiz a sua aula, assim como a da Dani e de outros colegas, o asana é só um convite para a gente aprender algo muito mais sutil, muito mais profundo sobre a nossa existência. Então, quando eu optei parar de fechar meu espaço, que era um espaço que eu construí com muito amor e carinho, eu pensei que eu vou continuar praticando yoga, e eu tenho praticado pouco asana atualmente, né? Ainda mais Sim. nessa quarentena. Mas a grande prática do yoga que eu tenho feito como pai, vivendo uma série de situações familiares, não só com meu filho, mas com a minha esposa, que está grávida pela segunda vez. O meu pai, né, tá com câncer no pulmão, já está num tratamento longo, e essa quarentena ainda vem trazendo ainda mais desafios. As duas práticas mais intensas de yoga que têm me feito persistir em muitos sentidos os conceitos de Abhyasa e Vairagya, né? Que é prática contínua. Então, quando a gente continua fazendo o que a gente precisa fazer, e aí a gente pode olhar para uma aula no asana, então prática contínua, né? A gente está sempre ali no tapetinho, chegando nos nossos limites e conhecendo o nosso corpo. Quando a gente transporta isso para a vida real, é a mesma coisa, prática contínua de cuidado, de amor, de carinho, para a gente poder fazer para os outros e para a gente. E também o desapego do resultado. Então, quando a gente desapega de fazer com que as coisas saiam do nosso jeito, quando a gente abre mão do controle para o resultado aparecer naturalmente, isso para mim foi uma das aprendizagens mais maravilhosas do yoga. Então, quando eu decidi fechar meu espaço e continuar a prática de aperfeiçoamento interno, isso para mim tem sido um caminho muito leve. A flexibilidade que o yoga traz nos músculos, nos ligamentos, nas articulações, também penetram a nossa mente, também penetram o nosso consciente aqui. Então, eu acho que essa é a maior experiência que o yoga me traz como homem, né? Como pai, como amigo, que é essa flexibilidade, não só física, uma flexibilidade emocional, né? Quando você dá aula, né, Lúcia, eu já vi você dando aula, a gente abre espaço ali nas costas, abre espaço no posterior da coxa. Quando a gente abre esse espaço no corpo, a gente também abre espaço na mente para acomodar novas experiências. Então, isso é muito bacana. E muitas vezes as experiências novas, né, Lu, são experiências intensas, né? Difíceis, Sim. doídas e também maravilhosas. Faz sentido isso que eu estou Sim. te falando? Muito sentido, e é uma coisa que eu sempre reforço nas práticas, né? Esse abre espaço que você falou, eu sempre falo, abriu no corpo, abriu na mente, porque você descobriu, ai, meu corpo faz, meu corpo dá, abriu na mente, no coração, tudo. E você falou de vairagya, de desapego, né? A gente está aqui e o tempo todo a gente tem que desapegar, né? O tempo todo a gente está deixando, largando mão, porque não tem nada que nos pertença. E esse ensinamento de sair do teórico e levar para o prático é um grande desafio mesmo, né? Com E certeza. aí, eu brinco com os alunos, e você como psicólogo vai me falar isso muito melhor,
a gente entra na sala de yoga cheio de padrõezinhos, né? E cheio de apeguinhos, cheio de medos. Aqui a gente vai desconstruindo esse personagem para descobrir um novo personagem. E quando você está fazendo a prática física e você começa real a entender o que é yoga, você começa a entrar no campo sutil. Aí você percebe que você está pegado na postura mais irada, no tapete da hora, o tapete de R$ 1 milhão, né? Em todas as coisas. Então, quando você leva essa noção também do desapego para fora, você até dá uma relaxada, porque você sabe que não existe nada que seja seu. Aí você deu um briefing assim da sua história familiar, falando do seu pai. Olhar para eles é olhar também em desapego, porque em algum momento eles vão nos deixar, né? Mas lidar com isso, como é que a gente lida? Com os conceitos do yoga, né? De tentar incorporar, não só no falar, mas no experienciar Sim. mesmo, né? Eu queria pedir para a galera que está aqui assistindo compartilhar, quem quiser, né, que é optativo, compartilhar aqui no chat para a gente poder se conhecer de qual está sendo, nessa quarentena, o seu drama. Porque todo mundo vive um drama íntimo, né? Seja por estar convivendo demais com muita gente, seja convivendo de menos com as pessoas, seja porque está vivendo situações de adoecimento. Tem muita gente perdendo nesse momento de Covid, né, familiares por causa dessa doença. Então, enfim, tem tantas histórias que se você quiser compartilhar Sim. em poucas palavras o que você está vivendo, para a gente poder, sei lá, pegar uma ou outra para a gente poder discutir, eu vou apresentar a minha para vocês se inspirarem, talvez a Lúcia compartilhe o dela. E a gente falar de como isso tem sido, né, na prática da psicologia e do yoga. Então eu vou compartilhar a minha. Atualmente, Lúcia, conviver com todas essas situações de gestação, uma criança, adoecimento e a convivência forçada de uma quarentena provoca dentro de mim uma série de emoções, assim como cada um de vocês tem as experiências íntimas de vocês. O que o yoga me ensinou, e foi uma coisa que eu não encontrei na psicologia, talvez eu não estava lendo os lugares certos, mas o yoga trouxe isso para mim com muita força, o conceito de que o inconsciente e tudo que habita em qualquer espaço psíquico, ele habita um lugar. Feste. Porque o corpo, ele é a jarra que comporta toda a nossa essência, né? Se a gente tem essa fagulha divina ou algo espiritual que habita na gente, é nessa experiência humana que a gente vai vivenciar isso. Então, é através dos hormônios, da serotonina, da dopamina, de tudo que habita na nossa existência que a gente se conhece. Então, o yoga trouxe muito isso para mim, Lucy, na minha prática clínica como psicólogo e na minha prática como ser humano. Então, eu já, não sei de vocês, galera, mas eu já tive a experiência de ir para um cardiologista com o coração a mil, achando que eu estava tendo um piripaque. E, na verdade, né, com aquele tom irônico de um cardiologista, não, cara, você não tem nada, seu coração está aí 12/8, está tudo maravilha. Você está tendo uma crise de ansiedade ou uma intensidade emocional. E eu fiquei muito chocado, porque na época eu já era psicólogo, eu já tinha atendido muitas pessoas com esses sintomas, e aquilo me humanizou tanto, Lúcia, porque aquilo me trouxe a dimensão da humanidade, né, do que os outros já tinham vivido, né? Em sintomas nós temos muito parecidos os nossos sintomas, mas as nossas origens são totalmente diferentes. E aquilo foi uma porta de entrada para eu conhecer melhor o meu corpo. Então, a psicologia ela tem uma grande armadilha, né? Que a gente teoriza demais, é muita leitura, uma ciência filosófica por origem. E o yoga vem complementando com uma filosofia milenar de uma prática de física e 99% espiritual, né? Então, eu acho que a experiência mais intensa para mim tem sido acolher o sofrimento que aparece. E não julgá-lo, né? Não julgar de bom ou ruim, certo, errado. Então, esse sofrimento, como, né, surgiu em mim, que era esse batimento cardíaco muito intenso, a partir do momento que eu acolhi, acalmou. E mudou. Hoje eu não tenho mais batimento cardíaco intenso, eu tenho tontura, eu tenho
enjoos. Isso é um dos sintomas que me expressa quando eu sinto ansiedade. Eu fiquei muito feliz quando eu vomitei pela primeira vez de ansiedade. Porque eu falei, nossa, mudou! Que Mandou maravilha! para fora. Mudou para. Mas transitou no meu corpo essa existência que eu tive que acolher. E aquilo eu falo, pô, se eu tô vivo, eu tô em movimento. Então, que ótimo. Eu permito isso acontecer. Imagina, pessoal, eu sou terapeuta, trabalho com isso e sou humano, por isso que eu sou capaz de poder compartilhar isso com vocês. Tá fazendo sentido isso para você, Lúcia? Muito, porque uma das coisas que eu te mandei na mensagem é que justamente uma aluna virtual, que agora eu estou com vários alunos virtuais, me mandou que ela também é psicóloga e que ela sente falta de alguma coisa na psicologia que ela se encantou pelo yoga. Porque ela começou a fazer comigo agora, virtualmente. Eu achei muito bacana. E ela falou que falta alguma coisa. Aí você falou espiritualidade até com um pouco de medo. Mas, infelizmente, assim, a gente precisa falar porque as pessoas têm um pouco de medo de colocar na ciência, que é a psicologia, uma ciência humana, a espiritualidade. O que eu sinto, e assim, a liberdade que as lives me deram, é que eu tô falando de Deus pra caramba. Essa semana, segunda e quarta, eu falei um pouco disso, que a gente está separado do todo, que é muito Vedanta, né? Mas que, enquanto a gente olhar as coisas como separação, a gente vai se perder e não vai achar que o outro também é parte de você e passa a empatia, não tem mais empatia. Então, eu acho que você, como psicólogo, sentir o que os seus pacientes sentem, que a ansiedade real humaniza, porque te coloca no lugar do outro. E aí, às vezes, o que estava tudo no livrinho, sintoma é assim, 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 tá tudo nesse campo. Quando vai para o campo físico, espiritual e mental, você fala, eu tive também, Davi. Isso é legal as pessoas saberem que eu também tive e estou um pouco com uma crise de ansiedade, né? E eu não tinha percebido isso, né? Eu estava vivendo a vida normal e aí eu comecei a perceber o coração acelerando. Eu amo ir para a praia, Davi. Eu não estou indo porque eu não estou querendo pegar o carro para dirigir. Olha que loucura. Uau. E aí eu comecei a falar, não, isso não é meu normal. Não é o normal. Aí eu saí e falei, eu tô tendo uma crise de ansiedade. E por isso, Né? Então, e por isso que não, é isso. A sua história é Tive linda. sintomas e tudo. A sua história é linda, como eu acho que de muitos aqui que devem estar refletindo sobre a sua história e como que esse normal que a gente se identifica, né? Esse self que a gente percebe que a gente ou a história. O yoga fala muito disso, né? Eu não lembro certinho os termos, você sabe melhor, o quanto que as memórias, elas impregnam na mente e elas contam uma história. Né? Os sanskaras, né? Os vasas. Que assim, no yoga eles têm vários nomes para diferentes teorias, mas eu acho que na psicologia, né? No yoga está muito mais didático, na minha opinião. E por isso que quando a gente consulta essas imagens e essas referências nossas da gente mesmo, a gente consegue fazer um ajuste. Porque o que eu percebo, Lucy, que é uma grande mácula da nossa sociedade é que a gente não aprende a cuidar da gente. A gente aprende desde pequenininho a cuidar do bichinho, a cuidar do amigo, a cuidar da mãe, do pai, a cuidar dos filhos, a cuidar da casa. Mas a gente não é ensinado a cuidar da gente mesmo. E o yoga traz isso assim como uma bufetada na cara, né? Porque é você ali, você percebe as suas dores e é um processo de autocuidado. Então, o que me encantou no yoga, que é o que me encantou na psicologia e em várias práticas meditativas, eu queria compartilhar com vocês um pouco a experiência minha no Vipassana, né? No retiro de meditação de 10 dias no silêncio. O quanto que experiências como essas são experiências que promovem na gente autocuidado, a gente cuidar da gente. E, putz, isso é uma habilidade que eu vou falar para vocês, é recente, de alguns anos, e que eu tenho tentado transmitir para o meu filho, para ele perceber as coisas que ele sente e pensa e cuidar disso, mas não mudar. Não precisa mudar, a gente tem uma natureza, a gente é humanoide, né?
mas como é que a gente cuida da gente melhor? Então isso é uma coisa que me pegou muito. E o seu discurso fala exatamente isso. Você percebeu que você precisava cuidar de você melhor. Maravilha, Sim. não é? Sim, e é legal isso, você falou um negócio muito bacana. Esse autocuidado de falar que a gente tá para fora, né, Davi? Total. A gente tá tudo para fora. É muito mais fácil olhar no falar, coitado, tá doente, vou lá, e não olho para mim. E aí o que que acontece? Eu adoeço. E Perfeito. quando eu adoeço, eu não consigo cuidar nem de mim nem do outro, né? E não é egoísmo, porque isso era uma crítica que eu lembrava muito, porque eu tenho também iniciação no budismo. Porque o budismo, a busca da iluminação, e eu vou colocar em aspas, porque senão as pessoas vão achar que iluminação é virar purpurina. Essa busca de se reencontrar consigo mesmo é pessoal. Não vai delegar. Não vou, ô, Davi, você vai meditar lá para mim? Você faz boas ações lá para mim? Não é, é você com você. A responsabilidade desse autocuidado é sua. Mas as coisas externas querem nos tirar isso. Porque é fácil, né? Sim. Ficar, olha para mim. E a gente vive muito essa sociedade, né? De olha para mim, eu que preciso ser amado. Eu preciso. E aí você não se ama, você precisa olhar para o outro, para o blogueiro famoso, para a roupa legal que vai te trazer a felicidade, mas não é. A felicidade está de se descobrir os seus processos, né? Essa coisa mental, porque se você não for feliz, e não é o feliz tendo o carro do ano, é o feliz aqui, que você pode ter o Fusca velho, você vai estar feliz. E por isso que eu acho que essa sociedade que a gente vive, né, Lúcia, que como você falou, que a gente dispersa, a gente pulveriza o nosso self, a nossa identidade, a nossa essência aqui fora, é muito perversa, né? Então, assim, eu evito muito entrar no Instagram. Aí travou. Travou, sabe o que que é? Eu tenho um limite de uso do Instagram por dia. E aí ele bloqueia, para eu não ficar, né, tanto tempo. Para a tecnologia me ajudar, né, a ter autocontrole. Aí eu preciso habilitar aqui, mas já habilitei, estou liberado. E eu lembro que quando como essa sociedade muitas vezes nos convida, né, e sabe manipular as nossas alquimias psíquicas e corporais. Eu tenho um amigo, assim que eu tive o Vitor, eu fechei meu espaço, uns 6 meses depois, e eu já estava com o espaço fechado, né? E era verão, e eu estava na praia, eu estava super bem, estava com um nenenzinho de 4 meses no colo, estava com a minha esposa, minha família e tal, e entrei no Instagram e vi um grande amigo meu que era solteiro, numa outra praia, fazendo uma coisa super legal, e eu fiquei morrendo de inveja. Eu falei, puta que pariu, que bosta, eu tô aqui, né? Tipo, tá legal, mas... E assim, a gente é convidado o tempo todo a fazer esse dispersar da nossa experiência para algo de fora. E aí eu falei, eita, mas peraí, não, eu gosto muito desse cara. Eu admiro muito o que essa pessoa está fazendo, e o que eu estou vivendo também está muito bom. Então, eu pensei, caraca, como eu tenho que saber consumir a tecnologia melhor? Porque eu não tive educação, nem eu, nem você, e muitos que estão aqui nessa live, Sim, né? não é da nossa geração, né? A gente sabe consumir batata frita, não vamos comer muito, vamos comer o suficiente. Mas ninguém educou a gente para vamos consumir internet, Instagram, Facebook de uma maneira saudável. E naquele momento que eu senti uma puta inveja, eu falei, nossa, então peraí, deixa eu diminuir aqui o meu consumo, deixa eu olhar algumas outras coisas, porque a vida me pede agora esse momento aqui com a minha família, e não o que está acontecendo no outro. Então, como você falou, né, os blogueiros, as pessoas que a gente pode olhar e falar, nossa, minha vida é uma merda. E, só que não é, não é, né? Essa é um pouco a função do Instagram, se a gente não souber consumir. E aí, E Lúcia, com certeza, talvez, seu amigo tenha olhado você com a sua família e falar, ah, eu aqui sozinho, podia estar com o bebezinho, a minha metade, a minha gêmea, uma gêmea ali do outro lado, né? com, Tudo é com, relativo, com né? certeza, e por isso que assim, o importante é como que essa experiência faz aquilo que aconteceu com você no carro, né? Falei, peraí, eu tenho que mudar a rota, eu tenho que fazer uma escolha diferente. Então, quando a gente fala de autocuidado, a gente primeiro fala de autoaceitação. Porque quando a gente entende Sim, que autoaceitar-se, e o yoga fala disso, né, de uma forma poética, né? Quando a gente vê o Arjuna conversando com o Krishna, lá naquela pausa cósmica,
é um grande discurso de aceitação, né? Aquilo pegou muito para mim quando eu Sim. estava lendo o Bhagavad Gita. Né? Vai lá e luta, esse é o seu Dharma, esse é o seu caminho, Seu Dharma. esse é o seu Seu Dharma. Dharma. Então, Seu entender que Dharma. existe um Dharma e o Dharma dele é um e o meu Dharma é o outro, não dá para fazer cruzamentos. Porque daí é desrespeitoso comigo e com o outro, porque o Dharma de um é o Dharma do Sim. outro. E Faz você sentido. sai do Dharma, né? Você fica adármico. Então, se você quer viver a vida do outro, a história do outro, você perde a sua e não vai viver a do outro também, né? Perfeito. Por isso que, para mim, E autoaceitação e autocuidado, elas caminham como uma trilha única do autoconhecimento. Porque a gente só se total, conhece quando a gente se aceita e quando a gente se cuida. Daí elas andam juntas sim, nesse trilho, né? sim. Não, isso eu também sempre falo. Porque não adianta olhar o outro corpo que está fazendo postura irada e querer fazer igual, porque o teu corpo está contando uma outra história. E a história daquele corpo é outra. E a história aqui no tapete de fazer a postura ou não, é perfeita você aceitar a limitação, né? Que parece uma limitação, mas é a história do seu corpo e ela tá perfeita, né? E aí aceitar o outro como ele é, aceitar você mesmo como você é, porque a gente quer, é o que eu falo, para nós, eu vou falar minha experiência como mulher, né? Não sei como que é a experiência dos meninos, mas uma vez um amigo meu um toque, eu falei, real, é isso. Como mulher, a gente tem que ser linda, magra, perfeita, dona de casa, fazer o sexo, ó, uau! Ter cabelão, ó, já mandei o cabelo para fora. Tem que ser tudo, tem que ser tantas coisas. E no fim não é porra nenhuma. Porque é tão difícil ser tanta coisa, e aí você fica buscando o ideal de cozinhar que nem, sei lá, a dona Palmirinha, fazer outras coisas perfeitas. E você não, mal consegue fazer seu arroz com feijão, frustração. Não sabe fazer, vai fazer outra coisa, minha filha. Né? E eu acho que é isso. E o yoga, vou contar uma boa, Davi, que a minha irmã, que eu conversei, que eu ia falar com você esses dias, né? Aí a minha irmã, assim, a minha irmã, para quem não sabe, não faz yoga, odeia, assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Aí eu falei que eu queria saber como é que o yoga influenciou na sua vida. Aí ela assim, o yoga na minha vida foi muito bom. Eu falei, eu olhei para a cara dela, vai vendo, Davi. Olhei para a cara dela, ela, você ficou de ser menos chata, você é menos chata. Então, yoga para mim foi ótimo, porque você agora tá fazendo yoga, tá maravilhosa. Eu, filha da mãe. E faz sentido, porque muda até a relação com o Sim, outro. sim. Muda a relação com o outro. E é louco, porque a aceitação, de você aceitar o outro também do jeito que ele é. E aí você tem duas opções, ou você aceita e convive, ou você aceita e não convive. Você não é obrigado a conviver. Agora, se escolher ou conviver com aquela pessoa, é daquele jeito que você tem que aceitar aquela pessoa. Não vai querer mudar o outro, Sim, né? e até porque, né, Lúcia, as pessoas que estão aqui nos ouvindo sabem, e a gente pode aí trazer a nossa mente, a nossa memória agora, quais são as pessoas que a gente se relaciona nessa quarentena. Tudo que existe na existência humana e na experiência humana existe numa relação. Está numa relação de alguém com alguma coisa. Podendo ser uma irmã, uma pessoa física, pode ser um objeto, pode ser algo inanimado. Então, tudo que existe no mundo humano existe porque está numa relação com algo. Vocês já assistiram aquele filme Náufrago com o Tom Hanks? Uhum. Vocês lembram do Wilson, né? O que é o Wilson? Foi uma construção humana do personagem para ele se relacionar. Porque essa é uma necessidade humana. O ser humano ele precisa de relacionamento. Então, a gente se relaciona com pessoas físicas e com coisas inanimadas. Eu conheço pessoas nessa quarentena que estão num relacionamento muito íntimo com o seu celular, com as redes. Verdade. Não são coisas que são orgânicas. São coisas frias, mas nos dão resposta de relacionamento. Então, para a gente poder se Uhum. conhecer, Lucy, a gente se conhece através das relações. E aí o relacionamento Sim. mais foda que tem é da gente com a gente mesmo. Porque é o que acontece, né? A gente tem uma história. Você já teve essa experiência de olhar uma foto
de você, sei lá, com 15 anos e falar, caraca, eu já fui essa pessoa. E essa pessoa Sim. habita em mim uma memória. Então, quem eu sou hoje, Davi, né? Hoje, dia 2 de julho de 2020, eu me relaciono com uma história de vida minha. Né? Eu não sei se de vocês, os psicólogos que talvez estejam aqui possam compartilhar, como tem aquela vozinha que fica falando, não, você não é capaz, não, nossa, olha só o que está acontecendo. Sabe, é uma vozinha que a gente construiu e que a gente se relaciona. Lúcia, eu tenho várias brigas, e eu busco, né, não ser brigas, mas ser um diálogo saudável com essas vozes, para me acalmar e para me Hum, pacificar. Então, olha só como tudo está numa relação da gente com algo, inclusive com sim. a gente mesmo. Nossa, lindo isso, perfeito. Como a gente precisa dos relacionamentos para crescer, né? Uma vez eu Perfeito. fiz um curso com o Patrick Van Lamerenck falando sobre as devis, né? E falando dessa imagem, e falando quanto o casamento é uma escola para a gente aprender e olhar para o outro e como isso é agregador. E eu, assim, sou solteira, tenho um pouco de ranço de casamento, me mudou. Falei, é verdade, é verdade. É uma forma de um ensinar para o outro, né? Um aprender com o outro e haver essa troca o tempo todo. Aqui a minha quarentena eu tô 90%, vai, 80% eu e os bichos, e a outros 20% com a minha irmã. E por incrível que pareça, Davi, eu estava falando até para Dani, a minha relação com a minha irmã mudou de irmã para amiga. Olha só. Evoluímos. Estamos muito amiga, a gente agora, quando a gente vai fazer mercado, a gente vai junto. Olha. A gente vai, sim, estamos muito amigas, assim, tá muito divertido, mudou. E é isso, é perfeito, é É. relacionamento, mudou, E, mudou, e, foi bem e, e, agregador. e por isso que assim, o casamento e os relacionamentos afetivos, eles são uma forma de se relacionar e não a única, né? E por isso que a gente se relaciona com tudo. Eu conheço pessoas, e você é um dos exemplos, Lucy, o quanto que os relacionamentos com os nossos pets, eles nos transformam. Não são só animaizinhos de estimação, são pessoas com quem a gente troca e recebe, Sim, dá e recebe. Então, sim, olha só a potência humana que se tem na relação. Por isso que eu acredito que quando a gente vai para uma terapia, para uma sessão de terapia, existe um relacionamento, sim, entre terapeuta sim, e paciente. Quando a gente vai para o tapetinho, a gente começa um relacionamento da gente com a gente mesmo. Por isso que as pessoas saem, das vezes, das aulas de yoga com lágrimas nos olhos, com sim, uma sensação de autoacolhimento muito grande. E nós, professores, a sim, Dani que está aqui compartilha com a gente dessa experiência, o quanto que nós somos figuras importantes de transmitir essa empatia e essa aceitação, não só na aula, mas como pessoas, né? A gente não sabe o quanto que sim, um adumuca, uma mão ali no quadril ou uma fala pode impactar. Então nós somos responsáveis, muito responsáveis pelos corpos físicos daquelas pessoas e pela dimensão psíquica que uma aula promove, não é? sim. Não, e perfeito isso, porque você falou uma coisa linda, que é quando o aluno entra na sala, ele começa a se voltar a se relacionar consigo mesmo. Essa ação de autocuidado. E olha a nossa responsa, Davi, porque a gente tem que reforçar que aquela pessoa ela é perfeita naquele lugar, naquela hora, naquele momento, e acolher ela, porque às vezes nem ela se acolhe. E quando você vai lá e faz esse toque, faz esse ajuste, você está falando para ela, olha, você é lindo aqui, tá perfeito, tá tudo bem, né? É muito legal. Mas aproveitando esse gancho, você falou do Vipassana. O Vipassana, ainda mais que você fez o de 10 dias, conta para as pessoas o que é o Vipassana, que não é para mim. Eu sempre falo, não é para mim. Imagina ficar 10 dias sem falar misericórdia divina. Então, deixa eu contar para vocês, né? Primeiro, assim, a minha primeira formação clínica foi em psicologia familiar sistêmica, então eu sempre amei falar de família. Eu acho que família é onde a gente se encontra, e quando eu digo família, não é só família de sangue, né? Família é qualquer pessoa, ou animais, ou espaços onde a gente cria vínculo. Família é o espaço vincular, né? De vinculação. E aí depois eu fui fazer a minha formação em hipnose. Então eu fui para o yoga porque através da hipnose, que é uma ferramenta clínica para a psicologia,
para medicina, para odonto, né? Tem uma série de fenômenos que a hipnose pode promover, inclusive a anestesia. Eu tinha na minha turma muitos odonto, cirurgiões para poder fazer extração de dentes sem aplicação de anestesia. Então, a hipnose para mim foi uma puta descoberta da potência do nosso cérebro, né, e dos nossos direcionários de pensamento. E eu falei, não, mas tá muito, né, não pode ser só isso. E faltava aquela espiritualidade que a hipnose não trazia, né, nos conceitos. E aí eu conheci o yoga, que me preencheu. E aí, numa busca de querer fazer um retiro, eu falei assim, puta, eu quero fazer um retiro, mas eu não quero pagar 5 mil reais. Né? E quando a gente foi para Noronha, o retiro era pano de fundo, né, Lúcia? Porque, assim... A gente foi... Noronha, né, galera? Noronha, a gente só casou o útil com o agradável. Mas, Sim. se não fosse ter retiro, eu ia de qualquer jeito para Noronha. O que eu estava buscando era uma experiência diferente da de Noronha. Eu queria fazer uma imersão muito grande, né? E eu fui pesquisar, não sei se vocês que estão nos assistindo já pesquisaram, tem retiros dos mais diversos tipos. E aí eu falei, cara, mas eu não quero pagar 5 pau, não por uma questão de grana, é por uma questão que eu acho que o que eu vou experienciar lá, ela não tem que ser paga, ela tem que ser uma experiência, sei lá, não sei, alguma coisa me incomodava. Aí eu já tinha um espaço de yoga e eu conheci uma instrutora que foi dar um curso de mindfulness no meu espaço, o nome dela é Cláudia Sato. E eu estava falando para ela eu estava fazendo o curso de mindfulness com ela, eram 8 encontros, e eu compartilhei com ela esse desejo e ela falou, Davi, faz Vipassana. Daí eu fui procurar. Galera, Vipassana é uma instituição, uma organização internacional, tem em qualquer lugar do mundo. No Brasil tem 3 lugares que são retiros, mas tem no mundo inteiro. E o que me encantou, né, Lu, dessa proposta? Você passa, então, 10 dias imerso, eles te proporcionam um lugar para dormir, muito bem acomodado, comida, refeição, o curso, porque não é um retiro, é um curso na forma de você se retirar do mundo, né? Você se retira do universo, como um monge faz, né? Você sai da sua realidade para viver aí uma fantasia de 10 dias, uma simulação, né? E nesses 10 dias você recebe um curso de instrução de como meditar. Tanto que é um curso de meditação Vipassana. Então, assim, eu não vou entrar muito nas explicações de como é que é o curso, mas é basicamente 10 dias no silêncio. Você pode sair a qualquer momento, né? Você pode desistir. E tem momentos de fala, tem momentos que você pode compartilhar, pedir ajuda e tal. Mas a experiência de você não poder falar, que não é só fala, Lucy. Você não pode levar um caderno, você não pode escrever porra nenhuma. Você não pode levar música. Você não pode levar o tapetinho de yoga. Ou seja, a ideia é que você não disperse de si mesmo. Essa é a proposta de Vipassana. Que você mantenha e aprenda a entrar em si. No entanto, que quando você não tem celular, caneta, revista, livro e não pode conversar com ninguém, quais que são as formas de dispersão que eu tinha lá no meu curso, lá no curso de meditação? Eu ficava olhando as formiguinhas andar, eu ficava olhando as árvores, que é uma puta forma de distração, né? Porque eu tinha... Sim. E aí eu falava, nossa, olha a minha mente distraindo. Peraí, volta nessa experiência. Quando eu ia comer, né? Eu não sei de vocês, eu ficava lá comendo, daí eu olhava pro que o outro tava pegando. Falava, ai, que esfomeado. Nossa, tá pegando muito, né? Tipo, e aí, como você tá numa prática de se olhar e falar, mano, o que eu tenho a ver com a merda que o cara tá comendo, mano? Se toca. E como esses são padrões da nossa existência aqui fora. Então, assim, a proposta de estar em silêncio não acontece, porque você tá falando demais consigo próprio. O tempo todo. O tempo todo. Então, assim, você descobre as narrativas, você descobre muitas eu descobri muito das minhas histórias. E eles sugerem muito disso, né? De você fazer esse curso de meditação todo ano. Porque eu imagino que a minha segunda vez deve ser diferente da primeira. A quinta vez é totalmente diferente da sexta, né? Sei lá. Então, eu acho que assim, o que o Vipassana me trouxe é que o yoga e o asana, ele é um pedacinho. Agora, a proposta da meditação, da gente se conhecer através desse caminho, é maravilhoso. Então, recomenda. E o mais importante, ele é gratuito. Ele não é gratuito. Você contribui
apenas no final, ou seja, apenas se você concluir até o 10º dia, você contribui o que você quiser. E aquilo me encantou. Eu falei, putz, então, meu, é assim que a gente prospera, né? É a gente podendo receber todo mundo com condições financeiras totalmente diferentes e é coletivo. Esse conhecimento, ele é público e ele aceita a sua doação apenas se você concluir até o último dia. E aquilo me pegou. Eu falei, putz, deve ter um conteúdo ali muito lindo, porque é universal, não está mediante um pagamento, entende? E aquilo me encantou demais. E é para todo mundo, né? Porque, infelizmente, o yoga ele é muito elitizado. Então, infelizmente, e as pessoas falam, não, isso é caro, eu não vou. Quando você consegue buscar isso, e aí você decide falar, nossa, foi transformador para mim. Eu queria dar 1 milhão, não posso, vou dar o que eu posso, e um pouquinho a mais porque eu gostei. Putz, eu gostei, mas eu só posso até aqui. É perfeito. E achei muito legal, Davi, porque é isso, né? Como a gente começa a ver o padrão da nossa mente, né? Porque você tá lá no retiro de Vipassana, e aí você começa a cuidar do que o outro tá comendo. Mano, como a gente ainda continua querendo olhar para fora. Mas aí você parou e fala, nossa, olha a minha mente funcionando. E quebrou. Quando a gente leva a luz para lá, a gente corta esse padrão, né, Davi? Total. Porque você fala, nossa, olha. E eu acho que isso é o grande lance do yoga. Você está muito mais consciente dos seus padrões e apto a cortá-los se você achar que eles são indesejáveis, né? Isso é muito louco. Para mim, assim, você me conhece, né? Você sabe que eu tenho como professor o Pedro Kupfer, que é maravilhoso. Então, a prática dele é 2 horas de uma prática bem suave, bem diferente da minha, e o resto estudo. Então, eu, enquanto professora, estava lá dando as minhas aulas, demonstrando e fazendo, mas não fazia tanto. Eu fiz o caminho inverso. Menina, eu estou dando aula pra caramba, praticando yoga 2 vezes por dia, porque como é no visual, você tem que ser muito preciso Sim. nas posturas. Então, eu estou fazendo asana averas. O que eu estou fazendo nas práticas? Eu estou alinhando o conhecimento do Vedanta para justamente tirar essa consciência de que é a postura, de que eu vou ficar sarado. Não vai. Não vai. Não vai, o yoga não é para isso. E aí eu estou fazendo o estudo da Gita, que para mim a Gita, Davi, eu acho que eu devo ter te falado isso, quando eu fui fazer o primeiro estudo da Gita com a Glória, é um manual de psicologia. Sim. Porque fala sobre o funcionamento da mente. O campo de batalha na Gita é a nossa mente. Exato. E aí sempre tem o professor que nos guia, o ego que quer fazer 1000 coisas, e o aluno que ele está lá tentando tirar do teórico para o mundo, porque Arjuna é um puta yogi, mas aí na hora que precisa mesmo ele fazer o karma dele, fazer a ação dele, ele arrega. Então tá, na teoria, tá tudo bem. Agora vamos, Arjuna, vamos botar isso em prática. Não adianta você ser um puta guerreiro, sem entender que tá tudo errado e ficar aqui sentado em cima do muro. Sim. Vamos lá, bonitão. E aí tem esse autoestudo de que a gente vai se reconhecendo de novo, né? Buscando de novo essa nossa natureza que a gente deixa olhar para fora, porque às vezes dói olhar, às vezes, os nossos padrõezinhos, né, Davi? Nossa, é doloroso. Dói pra cacete. Né? É doloroso a gente ver que a gente, tipo, tá cuidando do que o outro come, tá julgando a irmãzinha porque ela tá usando o biquíni fio dental no inverno, né? O que eu tenho com isso? E aí, Lucy, você me convidou no começo da live a falar sobre masculinidades, né? E assim, nós homens temos, eu acho que, um grande desafio, porque a gente vive uma sociedade machista pra caramba, né? E a gente vive padrões de um machismo estrutural que eu muitas vezes não percebo. Imagina, eu fiz psicologia, eu era o bendito fruto, né? Eu não tinha pouquíssimos homens na minha sala. Verdade. A minha trajetória sempre foi muito... Minha família é uma família mais matronal, muito mais matriarcal do que patriarcal.
Então, eu tenho o meu relacionamento com as mulheres também foram muitas vezes permeados por um machismo que eu nunca percebi, né? Um machismo histórico aí de gerações. Sim. E eu tenho, atualmente, tido muitos desafios de perceber as minhas posturas machistas, porque, na verdade, o machismo pode estar em qualquer relação, né? Não apenas no homem praticando, mas na mulher também praticando machismo. Sim, somos E, muito machistas também. com certeza. Então, assim, eu acho que o yoga, ele promove na gente uma quietude. Eu acho que o homem praticante de yoga, se ele não é pego pela vaidade de querer fazer o melhor asano, porque o homem é competitivo pra cacete, né? Mulheres também são, mas assim, nós homens somos muito Sim. convidados para viver isso numa competição entre nós. E quando o yoga proporciona essa quietude, é aí que eu acho que vem as lives para a gente poder assistir, pessoas falando sobre o assunto, porque eu não acredito que uma mudança acontece, assim, bah, aconteceu, né? Eu não vou conseguir mudar o Sim, meu machismo, milagre. não vai. Eu preciso de insights, de leituras, de conversas. Então, uma das coisas que eu fiz para poder transformar a minha experiência de homem foi criar um grupo de pais, porque eu, como pai, não tenho com quem conversar sobre a paternidade. O meu pai não é uma figura que eu tenho espaço para fazer essa construção de fala. O meu irmão também não tenho muito. Os meus amigos que são pais, ninguém se conversa sobre isso. Eu falei, tá, então o que eu estou fazendo para mudar esse padrão? Porque pelo menos eu posso mudar a minha forma de comunicar sobre isso e de conversar e trocar. Perfeito. Aí eu criei um grupo de pais no WhatsApp, que hoje está aí com umas 80 pessoas, uns 80 homens. Dá uns puta rebu, assim, uns puta debate, e a gente fica aí competindo, né? E a gente sempre volta, galera, a ideia desse grupo é a gente falar sobre paternidade, vamos compartilhar essa experiência. E tem sido muito rico poder rever um pouco das minhas práticas como homem e como pai nesse grupo de WhatsApp. E a Lúcia e a Dani, que estão aqui, conhecem um pouco a Letícia, né, minha esposa. A Letícia, cara, ela vem tipo Street Fighter no meu machismo, muito arregaçadamente, né? Ela vem tipo Chun-Li, assim, pá, pá, pá. A gente tem altos arranca-rabos e eu aprendo muito com ela. Eu sou muito grato por ela poder me aguentar as minhas posturas, às vezes as minhas ausências domésticas, que eu acho que esse tem sido a minha maior falha como homem atualmente, como companheiro, né? E é foda. Eu acho que nós homens temos esse desafio de se desconstruir, nos inspirando pelo feminismo, né? Por essa que não é uma igualdade, né? Porque se a gente for falar de igualdade, não é justo. É a gente poder se tratar de forma respeitosa, a gente respeitar. Eu acho que o respeito ele vem acima. E aí, muitas vezes, as relações elas não são respeitosas. Só uma paradinha aqui, a Carol falou que ela é minha aluna, ela me mandou que ela não estava hoje de manhã no mood de fazer yoga, e aí agora ela colocou aqui que realmente se descobrir dói, talvez por isso eu não tenha feito yoga essa semana, né? E, gente, eu queria que vocês realmente interagissem. Qual que é o nome dela? Pouquíssimo para a live acabar. Carol. Carol, você praticou yoga exatamente nesse momento que você falou. Não vou praticar porque dói. Exatamente isso que é essa desconstrução. Você está praticando yoga quando você fez isso. Isso é maravilhoso. Arrasou, arrasou. Eu ia te perguntar alguma coisa, acabei esquecendo. Lembrei. Essa história, Davi, dos homens se desconstruírem, porque até nós queremos de vocês uma postura que a gente quer e não quer. Uhum. A gente cobra, mas também não quer que seja daquele jeito. Esse meu amigo, ele perdeu um bichinho de estimação, e menino, tudo hétero, né? E aí chorou pra caramba. Foi criticado. Como é que pode? Era só um gato. Aí a mãe brigou, o pai brigou, os amigos. Ele adoeceu mesmo, sabe? Que foi de uma forma trágica. E aí ele me contou, Lucy, você pode chorar se você perde o seu bicho. A gente não pode. A gente não pode manifestar sentimento. E eu falei, caraca, é verdade. Porque até eu tô construída no machismo de achar que... Não, nem olhar para isso, né? Falar, puta merda, é verdade, cara. E eu acho que cabe a todos nós, mas principalmente vocês, meninos, a falarem mesmo das dores, né?
do que está passando, porque começa a quebrar essa coisa de nós mulheres. Ai, olha, ele tem sentimento mesmo, né? Sim. Porque é muito duro para vocês terem que manter aquela pose de machão e lá dentro tá com o coração partido. Porque um bichinho morreu, Sim. eu não posso, porque eu vou falar o quê? Ah, que eu sou um bunda mole, né? É duro mesmo, né, Davi? É, porque essa nossa experiência, assim como de qualquer ser humano, ela vem impregnada de uma história. E essa história começa pequenininho, né? Então eu tenho o Vitor aqui em casa, que vai fazer 2 anos. E assim, se a gente não se revisita nessas instruções, nesses comandos verbais, menino não chora, não pode colocar flor na orelha. Sim. Nossa, tem tantos exemplos que até foge, assim, o cérebro dá uma explodida. Mas tem tantos exemplos que a gente, comandos verbais que a gente fala, e que isso constrói uma identidade no homem, como constrói uma identidade na mulher. Eu lembro que uma tia minha ficou muito chocada quando a gente comprou uma vassoura e um rodo pro Vitor. E ele adora brincar de limpar as coisas. Ele bagunça muito mais do que limpa, mas ele tá ali, praticando, desconstruindo um papel, né? E, lógico, quem que trouxe essa ideia? Fui eu? Não, foi Letícia. Não. Letícia que trouxe. Perfeito. Né? Essa sugestão. Então, assim, o meu momento e a paternidade tem sido um momento de eu me revisitar nesse meu machismo, porque se eu não cuidar, eu transmito esses valores, né? Eu, como homem, posso dizer que diversas vezes isso já passou por mim, né? Essa experiência. Imagina, minha formação em psicologia, então eu já poderia ter amolecido um pouco a minha carne. Não necessariamente. A minha história orgânica, ela é muito mais forte do que o que eu leio, que me acrescenta. Só que eu preciso... Por isso que eu falo que o inconsciente está no corpo, porque o corpo se manifesta mais rápido que os nossos pensamentos. A nossa formação humana primária, ela se expressa muito na lata, sem a gente nem perceber. Por isso que o body language, a expressão corporal, a leitura corporal, a comunicação não verbal, ela expressa muito mais do que o que a gente está dizendo na boca. Não é? Sim, então, eu acho que a gente tem um grande desafio, nós homens. Por isso que eu acho que o yoga tem sido um grande caminho, né, para nós. A terapia, eu acho que é um convite assim fantástico. Eu tive uma época da minha vida que eu dava aula de manhã, de noite, e nesse intervalo eu atendia pacientes, né? Então, para mim era orgasmático, assim, passar as minhas terças e quintas atendendo, dando aula e fazendo esse meu processo de desconstrução. Era muito lindo. E ainda é, né? Diferente. Mas é o convite para todos os homens, é mudar o padrão. E com isso vem muito esforço. Para quebrar uma parede, a gente tem que vir com uma bola deste tamanho, né? De wrecking ball, para dar porrada e quebrar para desconstruir. Sim. Duas coisas. A Letícia acabou de entrar. Oi, Leia amada. Bom dia. Oi, meu e bem. A Carol acabou de falar que ela fazia isso com o filho dele, que ela começou a desconstruir agora. Essa coisa de homem não chora. E é o que eu falei antes também, né? Que você falou sobre relacionamentos. O relacionamento de casal, se ele não for te agregar e te ensinar, vocês estão perdendo tempo. E tem que ter essa que você também falou de confronto, mas não é confronto de... Esse confronto de ideias que agregam. Agregando com o outro, fazendo essa transformação. Sim. Porque senão a gente está perdendo tempo. Isso é muito yoga, né, Davi? Eu falo muito... Porque Letícia... a gente veio aqui para transformar. E às vezes não é para essa encadernação, né, amigo? E às vezes é para a próxima. Eu sou praticante de yoga há muito tempo. A Letícia fez a formação de yoga também, estuda yoga, tá gestante, então tem praticado muito yoga para gestantes. E, pessoal, nós sempre conversamos, nós dois, os desafios do nosso relacionamento, porque a gente se aperfeiçoa muito no outro. Os espinhos dela me sangram, os meus espinhos sangram ela, e a gente vai tentando se polir. E a gente sempre fala que a opção de estar junto é uma opção ativa e voluntária. Enquanto não for, a gente aí sempre pode fazer outras escolhas. E é muito bom saber que existem caminhos e que os relacionamentos eles não são fadados a ser para sempre. É angustiante tudo que é para sempre. Tudo tem prazo para acabar, né? Tudo tem prazo para sempre. E não tem nada para sempre. E não tem nada para sempre. Não existe nada para sempre. O casal... Inclusive a nossa live, Davi, que está acabando. Falta 20 segundos. Beijo, Lúcia. Obrigado pelo convite, viu? Muito obrigada. A live vai continuar no IGTV.
Davi, muito obrigado. Você é luz. Amém. Obrigado.